Nós, mais uma vez, um coração de gratidão a essa igreja. E, de fato, esse último texto que o Luiz ele leu aqui é o texto que eu vou ler também, porque isso faz parte, na verdade, essa é a missão de Jesus, que em nós se tornou a comissão. Nós somos comissionados para isso. Nós somos chamados para poder pregar o amor de Deus em todas as condições, tempos e a toda a gente. Então, eu queria que você estivesse pensando um pouquinho sobre chamado essa noite. É o que realmente importa no nosso chamado. Agora, antes disso, eu queria que você estivesse orando por algumas pessoas, pelos enfermos da nossa igreja, as pessoas que encontram ainda em condição de enfermidade em razão dessa pandemia. A irmã Risete, que há 2 semanas atrás perdeu a sua filha, que também é a mãe da Jéssica. Então, está com o coração enlutado, com o coração choroso. Então, coloque assim a tua vida, a tua intenção, o teu coração de compaixão nesse pedido de oração em direção à irmã Risete e sua família, a Jéssica também. A Penha faz aniversário hoje. O abraço ele tem continuado. A gente voltou essa semana. Foi bom demais a gente encontrar um monte de irmãos pela rua. Foi bom demais. Nós fizemos uma oração dia 24 de dezembro a respeito de um morador de rua que a gente chama de Ligeirinho, que já mora ou morava, né, em nome de Jesus, há 8 anos ali naquela rua do Guanabara. Ele falou: pastor, me tira daqui. A gente não tem condição, que nós não temos casa de restauração, mas essa semana a gente esteve lá e a gente teve a notícia de que um pastor que também tem visão e missão de reino foi lá e catou ele da rua. E ele já fez a barba, já tomou banho, já está morando num abrigo, numa casa de recuperação, para louvor do nome de Deus e transformação daquela vida. Eu vou lá, eu vou conversar com ele, eu vou ver como é que ele está, e eu quero acompanhar essa trajetória de transformação, porque nós fomos chamados para isso. A nossa vida não foi... Jesus ele não subiu ao Calvário, não teve aquela morte de cruz para que a gente vivesse essa vida confortável de crente. Porque a verdade é que a gente vive nesse tempo, em especial aqui no Brasil, a gente vive uma vida Nutella de crente. Crente Nutelinha, né, Jazi? Tranquilinho, a gente não tem dificuldade nenhuma, as nossas orações são básicas, né? Às vezes a gente está muito assim arrasado, por quê? Porque não conseguiu pagar a prestação do carro zero esse mês em dia. Poxa, se essa fosse a dificuldade daqueles que construíram o Evangelho, desses que Jesus deu essa grande comissão aqui, seria muito interessante, mas não foi, porque o Evangelho ele foi construído a preço de morte, de cruz, de suor, de sangue que caiu em terra e se transformou em sementeira de cristão, como disse, né, um dos principais aí da história da igreja. Mas nós fomos chamados, eu vou repetir esse texto aqui, que diz em Mateus 28, a partir do versículo 18, que Jesus se aproxima deles, dos seus discípulos e daqueles que estavam ali também, e ele vai fazer uma declaração e vai apontar essa missão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos ou até o fim dos séculos. Porque nós entendemos que o Evangelho é o plano perfeito de Deus para a restauração do mundo. E esse plano de Deus ele começa através da revelação dos propósitos de Deus a um povo, dos propósitos de Deus a pessoas, dos propósitos de Deus na minha vida, dos propósitos de Deus a partir da igreja. A igreja é a grande agência que é comissionada a anunciar o amor de Deus, a salvação, através do seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que o mundo ele possa de fato ser transformado. E é interessante porque a gente vive um tempo em que alguns têm pensado que não precisam de igreja, ou que não precisam do ambiente dessa comunidade cristã para poder seguir Jesus. Porque falar, Jesus está no meu coração, Deus é amor, eu vivo amor, Jesus está no meu coração, então isso é o que basta, igreja é um lugar cheio de problema. Eu concordo que igreja é um lugar cheio de problema, porque igreja é lugar de gente, e gente só tem problema. Se não fosse por isso, Jesus não ia fazer um plano de salvação. Então é problema aqui, é problema fora da igreja, os problemas sempre vão existir. Jesus ele bateu assim um papo reto com relação a isso. Ele falou, no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições,
Mas você precisa ter ânimo para vencer essas coisas. Mas tem gente que não consegue ter ânimo e desiste da comunidade cristã, desiste da igreja. E alguns têm pensado nesse sentido. Jesus, ele só pode ser Jesus se ele tiver ovelhas para ele poder conduzir. Jesus, ele é pastor de ovelhas. Então, quem se considera ovelha, primeiro, quer ser ovelha do pasto de Cristo. E a gente sabe que a questão ovelha-pastor é uma figuração daquilo que nós temos como a igreja ou o rebanho de Cristo com as suas ovelhas, que a gente vai entender que é a igreja. Então, quem se considera ovelha precisa do pastor e precisa fazer parte do rebanho. Aliás, o texto de Hebreus 10, 25, ele é muito claro quanto a isso. Ele vai dizer, não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns têm adotado o costume, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, se naquele tempo, o tempo já era de urgência, hoje mais ainda. Então, é a partir da igreja. É a partir da igreja individual como pessoa. Então, cada um é uma partícula, é uma ovelha desse grande pasto que nós chamamos de igreja. Então, a partir da igreja pessoa, potencializada por essa igreja instituição, a igreja organizada, a igreja que ela define a sua visão, as suas metas, os seus propósitos, a sua missão, a partir da Bíblia, é que nós somos enviados para toda a gente, para poder alcançar todo aquele que, como Jesus disse, está cansado, está sobrecarregado, para que tenham descanso nesse mundo e tenham salvação e vida eterna a contar deste tempo. Que Jesus vai nos ensinar isso também, porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna em tempo presente. Então, à medida que você aceita o Evangelho, que você faz parte de uma comunidade cristã, você começa a contemplar e viver a eternidade nesse mundo. E é plano de Deus que vivamos a eternidade a partir do aqui e agora. Que você tenha uma vida, não uma vida segundo o Evangelho equivocado da prosperidade, mas uma vida de decência, uma vida digna. Uma vida em que as suas necessidades básicas são contempladas e atendidas. Uma vida em que você possa considerar qualquer pessoa, independente de título ou posses, iguais como irmãos. Isso é vontade eterna de Deus a ser inserida já nesse tempo. E eu creio, sem dúvida alguma, que a igreja já tem potencial para fazer isso acontecer. Mas, infelizmente, por estarmos desatentos ao chamado, a gente não consegue ver essa igreja de Cristo exultante, resplandecente e transformadora num mundo hostil. Mas eu insisto com isso, porque eu vivi no Evangelho, eu vivi em igreja, eu vivi aprendendo a andar com Cristo no meio de problema de igreja. Mas eu consegui entender em minha vida que Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Ele está acima de tudo isso. E eu, como igreja pessoa, unido à igreja comunidade institucional, eu acredito que se a gente continuar, ou a gente voltar a esse amor verdadeiro do Evangelho, a gente tem condições de restaurar vidas, de transformar, de ajudar a transformar o mundo. Então a igreja de Cristo, ela precisa estar envolvida em aspectos sem os quais ela não vai conseguir exercer o seu papel com utilidade e com relevância. E este papel ele vai partir da minha vida, meus irmãos. Esse papel vai fazer da vida de cada aquele que se chama cristão em Cristo. Mas, para isso, dentro desse contexto aqui, desses versos, a gente pode separar algumas verdades indispensáveis para que essa missão de Jesus Cristo ela tenha êxito. Jesus, ele não tinha plano B. O plano dele era fazer discípulo. O plano dele era salvar e fazer com que pessoas aderissem ao seu projeto de salvação. E se os discípulos dessem errado, o plano B não existia. Estaríamos, de fato, perdidos. Então, quando a gente pensa em chamado, eu penso em primeiro lugar que nós somos chamados, ou nós fomos chamados, para viver uma vida de autoridade. Jesus ele fala aqui no texto que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quando ele fala foi-me, ele participa aí de um tempo passado. Então, ele fala, na construção do Cristo homem, eu construí a autoridade. Da forma como eu pensei, da forma como eu vivi, da forma como eu agi.
e eu fui visto como autoridade. Entre escribas e fariseus diziam: da onde vem a autoridade desse moço? Porque a grande verdade é que Jesus era um moço. Era tipo assim, ó, tá ali o Cid ali atrás daquela câmera, 30 e poucos anos, novinho, mas cheio de autoridade. E sabemos que existem vários tipos de autoridade: autoridade governamental, autoridade militar, autoridade judicial, autoridade científica, de educação. E viver sob o manto da autoridade é comum e, desde que haja assim, algo razoável, é bom, porque regula a vida em sociedade. Uma vida não consegue viver de forma equilibrada se ela não tiver que responder a uma autoridade, a um conjunto, ao menos, de disciplina que ordene o seu pensar, o seu agir, o seu caminhar, que regule as ações entre os indivíduos. Porque viver uma vida sob uma autoridade, aqui eu vou pensar, lógico, numa autoridade bem constituída, numa autoridade equilibrada, numa autoridade justa, ela vai nos ajudar a cumprir as nossas obrigações sociais, civis, e dentro do Evangelho, espirituais. A Bíblia vai afirmar que toda autoridade ela foi constituída por Deus, está lá no texto de Romanos 13:1, mas também vai mostrar que todo governo e toda autoridade está submissa a esse Deus, que na verdade regula tudo num plano maior, e tudo nele existe, e nele se confirma, e nele subsiste. O texto de Mateus 18:28 diz que Jesus ele recebeu toda exousia, é mais ou menos isso que diz o termo aqui em grego, que vai significar justamente isso. Jesus ele recebeu toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Isso vai significar que Jesus, enquanto Filho de Deus, ele se despe da sua divindade, ele bota os pés nessa terra e, como homem, ele continua ainda firmando a sua autoridade, agora não só através dos seus poderes espirituais, mas dos seus poderes naturais, ou da sua autoridade constituída dentro da natureza humana. Então Jesus, ele é exaltado, a gente vai ver depois da sua ressurreição, em sua autoridade cósmica, no céu, na terra, debaixo da terra, todos os joelhos se dobram ao nome de Jesus. E esse Jesus foi o jovem, no seu tempo mais moderno, que as pessoas puderam conhecer. Um jovem prodígio, inteligente, de 33 anos ou de 30 anos, quando ele começa o seu ministério. E ele foi muito conhecido por onde ele passava, não só pelos milagres que ele fazia, mas pela postura ética, moral, religiosa que ele tinha. Ele olhava para a lei do homem e ele tinha capaz de observar que aquela lei ali, ela era aplicada de uma forma muito mecanizada e não numa forma humanizada. E Jesus ele começa a introduzir amor, compaixão, para que as letras da lei, elas de fato elas façam sentido aos olhos de Deus. E isso foi o que sempre Deus buscou na história do povo dele, e foi denunciado e anunciado pelos profetas. É misericórdia que eu quero, não é sacrifício. Que eu quero transformar esse coração de pedra de vocês em coração de carne que tenha sentimento. E as pessoas do antigo não entenderam isso, mas Jesus ele sustenta isso. Um jovem, ele consegue entender aquilo que toda uma era, aquilo que todo um grupo de homens, conhecidos como patriarcas, homens de Deus e profetas, talvez não conseguiram interpretar como Jesus, e por isso, no exercício prático. Jesus, além de tudo isso, ele tinha poderes milagrosos, porque Jesus ele curava, Jesus ele ressuscitava pessoas, Jesus ele curava à distância, Jesus ele fazia aquilo que homem nenhum podia fazer. Os 7 milagres que a gente vai ver de Jesus lá no livro de João, que começa com as bordas de Caná e vai até a ressurreição de Lázaro, todos eles têm um motivo só. A ideia do evangelista é provar que Jesus Cristo, e só Ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Deus homem no meio de nós, para confirmar o poder de Jesus. Agora é muito interessante que, com todo esse acervo aqui, daquilo que, de repente, para qualquer jovem, poderia colocar ele no topo e fazer com que qualquer jovem haja
pense ou faça a partir das suas próprias motivações. Ao contrário, Jesus, ele não age por conta própria, mas poderia ter agido. Ele não tira nenhum proveito pessoal das habilidades e dos poderes que ele possuía. Quando Jesus ele fala de si como alguém virtuoso, ele fala assim: aprendam de mim, que sou manso de coração. Então, até quando ele fala dele, ele está falando, se colocando em posição de humildade. O diabo ofereceu a Jesus lá em Mateus 4, 8, 9, a gente vai ver justamente isso, autoridade. E falou que ele teria autoridade sobre todos os reinos do mundo, se prostrado o adorasse. Mas Jesus, ele não quer autoridade constituída, nem por Satanás, por diabo, nem por homens. Jesus, ele podia negar o plano de salvação, ele podia descer da cruz, ele podia não querer e recusar ter que pagar pelo teu erro, pelo meu erro, pelo erro dos outros, mas ele não fez nada disso. Ao contrário, Jesus ele afirma lá em João 16, 18, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus ele conseguia entender o que era ser constituído de autoridade, e no caso dele, autoridade espiritual. A autoridade de Jesus, então, ela vai ser assim, consistida, antes de qualquer coisa, em obediência e compromisso, em coração humilde, em coração de compaixão, em vida cheia de altruísmo, a fim de cumprir totalmente, em toda a sua totalidade, a vontade do seu Pai. Jesus, ele entende a sua missão, Jesus aceita a sua missão, Jesus vive em concordância com os planos de Deus. E aqui está a questão da autoridade do crente. Viver em constância, em concordância com os planos de Deus. Aquele que se submete a Deus, aquele que entende a mensagem da cruz, aquele que aceita o Cristo, aquele que afirma Jesus como suficiente Salvador, entende a missão, aceita e vai em direção dessa missão. Esse não tem como, tem autoridade espiritual nessa terra. E essa é a autoridade que nós precisamos requerer, essa é a autoridade que nós precisamos buscar, a autoridade da submissão à palavra de Deus, a autoridade da obediência, aquilo que Deus tem como vontade para o nosso projeto de viver. E o tempo em que vivemos, ele nos chama, ele nos seduz para a afirmação de autoridade através de motivações equivocadas, e toda hora a gente cai nessa esparrela. Então você tem poder e autoridade se você tiver posse, se você tiver título, se você tiver aparência ou viver de aparência. E é incrível como a gente tem vivido esse cristianismo estético e de aparência. Pessoas que querem aparentar ser muito crentes, aliás, isso já é um negócio histórico dentro da igreja, no nosso meio, e se a gente não tomar cuidado, a gente faz parte disso também, a todo momento. Você quer ter cara de crente, voz de crente, aspecto de crente, sorriso de crente, vai para a igreja igual a crente, mas você não tem autoridade nenhuma. E vez por outra, você é sapateado por Satanás. Sabe por quê? Porque você não conseguiu constituir autoridade espiritual sobre a tua vida, porque a tua vida é uma vida de desobediência. É uma vida que nunca concorda com aquilo que Deus planejou para você, mas você está na igreja. Às vezes você está até orando e lendo a Bíblia. Mas a tua vida nunca tem concordância com isso. E muitos têm buscado essa via, a via da aparência, para dizer que tem. Mas nos céus vai ser compreendido que não tem. E outros, através do exercício do poder terreno. Então dinheiro é poder. O título é poder. Posse traz poder. Você ser alguma coisa, ter alguma coisa nesse tempo secular, no mundo dessa porta para fora aí, constitui você de uma pessoa de poder e autoridade. Quando Jesus vai falar de autoridade, nada tem a ver com isso. A gente precisa compreender isso de forma assim, inequívoca. Você não pode compreender outra coisa além disso. Que
A autoridade do crente, a autoridade espiritual do crente, ela é constituída assim, ou o poder manifesto de Deus na vida do crente é constituído através do compromisso, da obediência, da submissão à cruz daquele que morreu por nós. Então, quando ele fala, todo o poder me foi dado, isso aí não foi uma varinha de condão, isso não foi um passe de mágica, foi vida vivida, foi vida de obediência. Pai, agora eu estou aqui, ó, tudo que você pediu para fazer eu fiz, agora glorifica no Filho, toda a obra que foi feita, que nós sejamos sempre como um. Se você pegar o capítulo 17 de João, do versículo 1 até o final, você vai ver que é um ato de obediência, submissão e declaração de Jesus, de que ele se constituiu em autoridade, ele foi glorificado pela vida que ele viveu em primeiro lugar. E os sinais que ele fazia eram uma forma de manifestar que a glória de Deus estava naquele homem, naquela pessoa. Só que a gente inverte isso e tem algumas disciplinas ou doutrinas cristãs que acham que o poder espiritual do crente está na qualidade dos milagres que ele faz. Eu não consigo entender desse jeito. Nós fomos chamados para isso também. Deus vocaciona e capacita pessoas para curar, para falar em mistério, para ressuscitar, fazer tudo aquilo que Cristo falou que nós seríamos capazes de fazer. Mas, sobretudo, quando ele fala de autoridade, ele está falando do poder de Deus manifesto através do compromisso e obediência. O teu nível de compromisso e obediência a Deus vai determinar o nível da sua autoridade como crente. Quanto mais obediente, quanto mais submisso, quanto mais concordância você tem com a palavra de Deus e os planos dele a ser realizado na tua vida, mais autoridade como cristão você terá. Isso independe de igreja, de doutrina, de lugar, de mais nem menos. Isso é obra espiritual, é obra de Deus. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para termos uma vida de ação. O texto aqui de Mateus 28, 19, logo no início, vai dizer, portanto, então ele fala da autoridade, ele fala, então a autoridade existe, você pode ser investido dela, no sentido do espetáculo cósmico, transcendente, mas principalmente aqui na terra em obediência e submissão. Então, portanto, vocês vão e vocês façam. Então, o evangelista ele apresenta duas formas verbais aqui, que, como todo bom verbo, vai indicar para a gente essa noção de ação. Ir e fazer. Então, Jesus ele nos comissiona para ir e fazer, tal qual, ou tal como ele fez, ele quer que a gente repita isso também. Então, a autoridade que me foi dada agora está distribuída entre vocês, então agora vocês pegam e façam, vocês tenham ação sobre a vida de vocês, a partir da existência de um plano de Deus já consciente na mente de cada discípulo. Então Jesus ele nos comissiona para, enquanto a gente estiver indo, enquanto formos, fazermos discípulos em todos os lugares. Então fazer discípulo não é só ir para o Acre. Pregar o Evangelho não é ir para a rua através do abraço. Cada crente é um missionário, potencialmente missionário, a partir da sua própria vida, do seu próprio compromisso. O primeiro trabalho, o serviço missionário que você é desafiado a fazer, é você transformar os seus filhos em amados, queridos e aceitados num plano de salvação por Deus. Então, quando teu filho ele entende isso, igual a Júlia chegou para mim aqui domingo passado, pastor, eu já estou pronta para ser batizado, eu já fiz 8 anos, mas eu sei porque eu conheço que o coração dessa menina já é um coração formatado, ele já é um coração preparado, direcionado para poder amar Jesus, para poder compreender o plano de salvação. Então a família, ela já assumiu essa responsabilidade, já fez o plano missionário acontecer a partir da própria casa. Eu tenho esse compromisso com os meus filhos, nem sempre a gente consegue o resultado disso, mas a obrigação da gente como pais, enquanto crentes, é a gente se tornar primeiro missionário da nossa própria casa, converter toda a nossa gente, fechar a porta da nossa casa e falar, todos aqui adoram e se alegram no Senhor, porque a gente vai para a igreja, todos juntos, a gente serve ao mesmo Deus. Então acho que aí já é um impulsionamento que a gente tem cristão, mas mais do que isso também, é através da igreja, do vizinho, do teu trabalho. Então Jesus fala, é aqui
na Galiléia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, onde ninguém te quer, e nos confins do mundo. Então Jesus manda a gente ir para todos os lugares, a partir de onde a gente está situado. Mas isso vai exigir ação. E a gente bem sabe que ser discípulo é ser igual ao mestre. No caso de Jesus, ser discípulo de Cristo é ser igual a Cristo, ser um imitador de Cristo. O apóstolo João, ele faz uma descrição que cabe muito bem nessa definição de discípulo, e para mim talvez uma das melhores, lá em 1 João 6,2, quando ele diz, e aqui eu coloco, aquele que é discípulo e que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Isso é ser discípulo. Aquele que diz que quer permanecer, que tem uma vida cristã, tem uma história no cristianismo, deve andar como ele andou. Se você ler o restante desse capítulo aqui, você vai ver que tem algumas advertências dolorosas para aquele que diz que é, mas não age, não anda. A vida de Jesus, ela era uma vida intensamente devocional. Jesus ele vivia momentos intensos de contemplação. O Getsêmani, o monte, era o lugar que ele escolhia para poder ficar ali solitário, chorando, derramando o coração dele diante de Deus. Mas toda a devoção de Jesus Cristo, toda a sua inteligência a respeito da revelação de Deus, ela era imediatamente conectada à ação. Então a gente vai ver, na comissão ele fala para ir, ele fala para fazer, e João, seu discípulo, ele aprende que precisa andar. Então é o verbo de novo, trazendo a noção de ação. De igual modo, meus irmãos, de igual modo, você que está em casa ouvindo essa reflexão, todo crente, ele precisa de devoção, mas ele não pode esquecer que toda devoção precisa estar conectada ao plano de ação, à ação, ao fazer, ao ir, ao andar. Olinda é uma cidade, de Pernambuco, e lá é muito interessante, porque enquanto eu não conhecia, para mim Olinda era lugar de frevo, de festa, de carnaval, aquela bagunçaria toda que a gente vê, aquela multidão de gente, a casa lá do, o Seu Valença, um lugar lindíssimo. Mas aquele que teve já a oportunidade de conhecer, essa cidade é uma cidade pequena, a rua também é pequena, toda colorida, vai entender que, primeiro, é um patrimônio histórico da humanidade, então a Unesco declarou isso. Mas depois, visualmente, você vai contemplar que ali, originalmente, não é um lugar de frevo, de carnaval, de festa. Ali, originalmente, é um lugar que tem um profundo sentido devocional e religioso. Você vai ver belíssimas basílicas, mosteiros, capelas, conventos, mosteiros para tudo quanto é lado ali, casas ou igrejas que até hoje ainda tem freiras. Tem ali também o mosteiro de São Bento, que é a ordem de um monge católico, chamado Bento de Núrcia. E é interessante que, passando pela cidade, você tem uma casa antiga também, e tem uma placa estampada no portão da casa, numa descida que dá a direção para a igreja de São Bento. E ali está escrito, Ore et labora. Isso é uma máxima estabelecida por esse monge, para ele poder dizer para aqueles que eram seus discípulos, que uma vida de contemplação, de devoção, ela não basta em si mesma sem o trabalho. Então você precisa orar e você precisa laborar. Você precisa orar, você precisa ter uma vida devocional e você precisa laborar para que a devoção, aquilo que está conectado, ou que você se conecta com Deus, se realize num plano físico. Dentro de uma noção prática da tua jornada. E eu acho isso interessante demais, porque isso é uma verdade que concorda com o Evangelho. Então, uma frase simples instrui que a devoção se complementa ou se completa com a ação. Uma briga de Tiago. E alguns vão falar que o camarada escreveu ali uma epístola de palha. Se está ali é um livro canonizado, é um livro que faz parte da revelação de Deus. Então, toda discussão teológica à parte, para mim o que vale é isso, que a fé sem obras, ela é inútil, a fé sem o agir, ele não serve para nada. E Paulo, ele vai, talvez se a gente encaixar aqui a mensagem de Paulo, a fé, só a devocional,
é como um sino que retine, só faz barulho, mas não demonstra nada na sequência. Nós fomos chamados para ir, para fazer, para andar como Jesus andou. Isso requer labor. Trabalho e devoção andam juntos. Eu falei, caramba, tanta coisa para você enxergar nesse texto, eu estou enxergando isso. O princípio da relação com Deus vai se estabelecer nessa dualidade de vida devocional que se completa com ações concretas. Porque o fruto não dá sem a planta. A planta não nasce sem o plantio. O plantio não acontece sem uma ação que o anteceda. Então é uma sequência. Do semeador da semente, do plantio, do fruto, e essa é a realização, que é aqui uma metáfora, um exemplo, mas que cabe muito bem na vida do crente. Eu tenho sempre falado com irmãos que a gente precisa ter uma vida proativa, e vida proativa é vida que se antecipa as coisas, vida proativa é vida que cumpre objetivos, vida proativa é vida que tem energia e que tem disposição de executar, de fazer. O cristão é chamado para isso, ir, fazer, andar como Jesus. Num sentido espiritual, para que a gente possa ganhar frutos, para que a mensagem possa ser expandida, para que todos possam entender aquilo que a gente já vive e já compreende, mas também na nossa vida secular e cotidiana. Nós não podemos ficar parados. Às vezes a gente cria grandes ideologias, grandes projetos. Às vezes a gente estuda anos. E você, depois de uma formação, você não movimenta as águas para que você possa assumir uma postura, uma profissão, uma direção dentro do mercado de trabalho. Porque você vive o lado teórico, mas você não labora. Você não transporta isso para um campo da ação. E a tua vida vai ficando parasitada, e você é pego por outras questões que vai dizer que não, o problema não é seu não, o problema é a dificuldade do mundo, é do tempo. E a gente vê que as pessoas que se movimentam para a ação, elas conseguem contemplar resultados práticos nesse mundo. Então, meu irmão, em primeiro lugar, não se acomode com uma vida puramente devocional. Você foi chamado para isso, mas não para ficar parado nisso. Não viva em isolamento ou inchaço espiritual, como aqueles que vivem de fato em monastério. Então, Bento de Núrcia aqui, a proposta dele é justamente essa. Vamos sair dessa agonia aqui de uma vida de claustro. E vamos tentar fazer com que essa fé modifique de fato o mundo através de ações. Porque a fé se aperfeiçoa na ação. A fé se aperfeiçoa na ação altruísta, na compaixão, no se importar com o outro. Isso é exercício. No partir do pão. Eu falei na semana passada. É uma paca com 3 pedaços para alguém que está vivendo um desastre, um colapso dentro de casa, uma tristeza porque perdeu um filho. E pastor, toma aqui um pedaço para cada um de vocês. Uma ação. E aquilo ali provocou um monte de outras reações, e até reação espiritual, porque a gente foi naquele lugar, a gente conheceu aquela pessoa, a gente tinha alimentos que sobraram daquilo que a gente estava fazendo, a gente podia entregar uma cesta básica, pelo menos para poder suprir aquela necessidade imediata daquela família. Então, uma ação que foi gerando outra, que foi gerando outra, e o resultado, o fruto, ele consegue acontecer. Nós precisamos sair da devoção, daquilo que nós fazemos só na igreja. Então, tudo isso aqui é muito importante, e tem muita importância. A oração, a leitura bíblica, os nossos desafios que a gente faz aqui, desde os financeiros, até os desafios de consagração pessoal de vida aqui, mas isso só vai ter sentido se essas portas forem abertas, e se a gente conseguir sair por essas portas e ganhar almas para Jesus. Porque se isso não acontecer, a gente vai ficar rodando e rodopiando num deserto que não dá frutos. E nós somos chamados para permanecer. Então, como palavra sinônima aqui, a gente pode entender, nós
somos chamados para prevalecer. A mais alegre notícia do Evangelho é que Jesus perdoa os nossos pecados, que Ele restaura a nossa relação com Deus, que Ele nos salva, que Ele se importa em nos transformar em todos os aspectos, mas isso só se tornou possível porque Ele bancou isso. E Ele bancou isso porque Ele foi resiliente, porque Ele permaneceu, porque Ele prevaleceu. Ele aceitou a sua missão salvadora, proposta por Deus, Ele se sujeita à morte e sofrimento de cruz, e Ele nos promete, depois de uma vida já ressuscitada, a permanência. E Ele vai dizer aqui no final do texto, no verso 28 de Mateus 28, verso 20 de Mateus 28, eu estarei sempre com vocês. Olha a permanência aqui. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Claro que essa promessa de Jesus, ela é uma via de mão dupla. Então Ele vai estar sempre com aquele que também estiver sempre nele. Jesus, Ele não tem como estar contigo se você não quer estar com Ele. Jesus não tem como Ele permanecer contigo se você rejeita a cruz, se você rejeita a missão, você rejeita a correção, você rejeita a caminhada. Então essa via, ela tem o vai e vem. E quando ele fala da videira e dos frutos, lá em João 15:4, ele faz uma afirmação que é justamente a fundamentação disso que eu estou falando para os irmãos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então olha só o que Jesus faz. Ele fala, vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em Mateus 28:20, ele fala, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele está falando com discípulos já, com aqueles que já escolheram, aqueles que apontaram e falaram, eu quero caminhar contigo, Jesus. Aqueles que já permaneciam nele. E nós temos assim, como comissão, nós temos como chamamento, a gente permanecer em Cristo. Porque se você não permanece, a casa cai. Se você não permanece, a caminhada, ela se dissolve. Se você não permanece, consequências. E quem já foi e retornou, e eu sou exemplo e testemunho disso. Eu tenho história para contar, que eu não queria que fosse história para contar. Porque por algum momento eu deixei de permanecer. A caminhada com Cristo, meus irmãos, não é e não pode ser algo momentâneo. A caminhada com Cristo, ela não pode ser produto de algo emocional. Eu vim na igreja, aquele louvor fantástico e tal, a igreja vibrando, o Espírito Santo estava no meio, e o pastor deu aquela palavra e teve aquele apelo. Nada disso. Você se emocionou com tudo que aconteceu. E você põe isso na conta do Espírito Santo e de uma conversão que nunca existiu. E você vive uma caminhada momentânea e com uma motivação emocional. E muita gente vive assim. Quando a emoção cessa, a caminhada também se dilui. Alguns pensam que a caminhada com Cristo, ou que nós fomos chamados para uma corrida de 100 metros, e você corre, atropela tudo, e você fica esbaforido no final, e rapidamente você cansa, porque caminhada com Cristo não é uma corrida, não é um tiro de 100 metros. A caminhada com Cristo, ela pode ser comparada a uma maratona de 42 e poucos quilômetros, cheia de obstáculos. A caminhada com Cristo é uma corrida rústica. A caminhada com Cristo pode ser comparada a um pentatlo. São 5 modalidades, é um monte de coisa difícil, tem que atirar, tem que nadar, tem que correr, tem que flutuar, tem que dar cambalhota. A caminhada com Cristo é caminhada de adoração, é caminhada de serviço, é caminhada de comunhão, é caminhada de ser discípulo, é caminhada de repartir o pão. É tudo coisa fácil? Não, tudo coisa difícil. Mas essa é a proposta. E isso só acontece, você só alcança essa coroa, essa vitória que é dita lá em Apocalipse, quando você permanece. Porque exige permanência. Para esses, Jesus vai prometer a cada instante, a cada dia, até o dia da sua volta, sua constante presença através do Espírito Santo, seu imenso amor e compaixão, e a gentileza de mesmo você não merecer, você ser alcançado pela graça dele. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Nós fomos chamados para isso, para ter autoridade. Nós fomos chamados para viver uma vida que tem ação. Nós fomos chamados para
permanecer. Feche seus olhos aqui, feche seus olhos em casa também. Eu quero estar orando pela tua vida. Para que você compreenda isso. E mais do que compreender, que você modifique toda a sua vida. Se você não teve ainda uma experiência de fé com Jesus. Eu tenho louvado muito o nome de Deus. Porque essa palavra, ela de fato, ela me sustenta. Essa palavra tem sido desafiadora para mim. E às vezes mesmo não querendo ir ou fazer, Deus ele tem me impulsionado para ir e fazer pela obediência. Até que a minha obediência, ela tenha por pura motivação o amor em Cristo Jesus. Jesus te convida para isso. Se você é crente em Jesus e você vive uma caminhada que está muito aquém disso, e os resultados da sua vida, se bem que você não vive uma vida por resultados, mas você consegue perceber que a tua falta de autoridade consiste na tua maneira de falar, nas palavras torpes que saem da tua boca, que a tua caminhada tem sido interrompida pelas distrações, porque você não faz aquilo que você precisa fazer, e que você fica o tempo todo amaldiçoando escuridão, e tempo nenhum você procura uma vela para acender, porque você não faz. E talvez você viva uma vida cristã que não sai, que não se movimenta do lugar, porque você não tem resistência para poder permanecer, para poder subsistir. Então, o cristianismo é coisa para corajoso. Eu quero muito que você tenha essa coragem, esse ímpeto de cumprir esses chamamentos aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe as pessoas que estão em casa. Obrigado porque nós temos o Evangelho. Obrigado, Pai, que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, você viu em nós, Pai, seres humanos derrotados, cheios de problema, cheios de vontade. O Senhor consegue olhar para a gente, Pai, e nos considerar justos, porque a cruz, mediada por Jesus, nos fez limpos, alvos, justos. Então nós temos um coração de gratidão e nós queremos, Pai, como igreja, como pessoa, cumprir o teu chamado em nome de Jesus. Abençoe cada um que em algum desses pontos tem notado prejuízo e deficiência, que eles corram para o Senhor, porque isso é urgente. Nos dê uma semana de paz, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos acompanhando a cada dia, como diz a tua promessa, até o dia da sua volta, ou até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Dê para a gente uma semana de paz, uma vida de paz, dê paz aos nossos filhos, aos nossos relacionamentos, aos nossos projetos humanos, que eles possam ser submetidos à sua vontade, sejam glorificados ao final, porque nós concordamos com aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a gente está terminando o nosso culto. A gente vai estar louvando ao Senhor e se despedindo dessa noite. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe cada pessoa que nos visita essa noite. Deus abençoe a vida do Léo, da Adri, da Carol que está ali, um menino que está ali que eu não sei quem é, mas seja abençoado também. O meu amigo que veio lá de Curitiba com a esposa, que eu amo tanto, esse casal, essa família, que é o Anderson. Eles possam ser abençoados também. E todos os demais que estão com a gente aqui essa noite. Tá? Tenham uma noite de paz e Deus abençoe cada um. Amém.